Bom, vamos lá, galera concurseira, começando aí o nosso simulado de Direito Administrativo com o DEPEN, parceria Degrau Cultural e Folha Dirigida, aprovação certa, né? Bom, a gente já corrigiu o nosso simulado de ética e agora a gente vai partir para as questões de direito administrativo. Eu até esqueci de falar a correção de ética, mas para quem quiser me seguir no Instagram, tiver alguma dúvida, quiser mandar algum questionamento, pode me mandar, eu sempre respondo, estou sempre disponível no meu Instagram, tá aí no rodapé, né, do PowerPoint, @prof. Luiz Gustavo com S, beleza? Então quem quiser comparecer lá, pode, fica à vontade lá, vai ser sempre bem-vindo, beleza? Bom, então vamos lá. Melissa foi aprovada no concurso de agente penitenciário DEPEN, estando apta à realização da prova física necessária ao ingresso no cargo. Porém, no dia marcado para a realização do referido teste, a mesma apresenta-se com 8 meses de gestação e, por recomendação médica, não pode comparecer. Óbvio. Márcio, aprovado no mesmo concurso, ele quebrou a perna na semana da realização do referido teste, também não podendo comparecer no dia marcado por recomendação médica. Com base nas situações hipotéticas, julgo os itens a seguir à luz das orientações do STF. Então, sempre colocando questão que envolve jurisprudência. A banca do CESP adora, então tem que conhecer, beleza? Bom, é uma questão que fala sobre prova física e a possibilidade de remarcação. A questão da gestante, há pouco tempo o STF bateu o martelo e tem caído bastante em prova. Candidata gestante tem direito à remarcação da prova física? Sim. O STF entendeu que isso é um direito constitucional da servidora. Ainda que não haja previsão no edital, se a recomendação médica é que ela não compareça, que ela não faça a prova física, ela não precisa fazer e ela tem esse direito à remarcação, ainda que o edital seja omisso. O STF entende que, por ser uma garantia constitucionalmente assegurada, o edital e nada é a mesma coisa. Então, ainda que o edital seja omisso na situação, ela vai ter direito à remarcação da sua prova física. Agora, não tem tanta sorte o Márcio, que quebrou a perna na semana da prova. Por quê? O STF ele entende que se o servidor se acidentar, se por qualquer razão fisiológica ele não comparece no dia da prova, por circunstâncias fisiológicas ou por situação de caso fortuito ou força maior, né, o servidor ele só vai ter direito à remarcação se houver previsão no edital. Então, a gestante ela tem direito à remarcação ainda que não haja previsão no edital. Agora, se a pessoa se machuca, o candidato se machuca, caso fortuito, força maior, circunstância fisiológica, acordou com dor de barriga no dia da prova, ele só vai ter direito à remarcação se houver previsão no edital. Posso afirmar para vocês que, como regra, essas circunstâncias elas não darão ensejo à remarcação da prova. Só se houver previsão expressa no edital para isso. Então, essas duas situações têm aparecido bastante em prova, coloquei aqui para relembrar. Vamos ler os itens para a gente ver o que a gente vai marcar? Olha lá. Melissa terá direito, deixa eu sair da tela. Melissa terá direito à remarcação do teste de aptidão física, independentemente de expressa previsão em edital de concurso público. Perfeito. Candidata gestante é direito constitucionalmente assegurado. Para Márcio, também existe direito à segunda chamada, independentemente de previsão editalícia para tal, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior. Errado. Segundo o Supremo, nessa segunda hipótese, só se houver previsão editalícia, previsão no edital. Então a questão está falsa. Beleza, vamos para a nossa próxima questão, item 41. Sobre a responsabilidade civil do Estado, julgue os itens abaixo. Galera, responsabilidade civil do Estado, ou responsabilidade extracontratual do Estado, ou responsabilidade aquiliana, cai pra caramba em prova, ainda mais da área policial. A gente sabe que o tema responsabilidade civil do Estado é previsto na própria Constituição Federal, artigo 37, parágrafo 6º.
Ele estabelece que, como regra, a responsabilidade do Estado ela é do tipo objetiva, pautada na teoria do risco administrativo. A teoria que fundamenta, que embasa a responsabilidade objetiva do Estado, ela recebe o nome de teoria do risco administrativo. E por que esse nome? Porque o Estado, quando ele presta um serviço para nós, ele corre risco na prestação desse serviço. Daí o nome teoria do risco. A característica dessa teoria do risco administrativo é que eu posso excluir ou reduzir a responsabilidade do Estado dependendo da participação da vítima. Se a culpa foi exclusiva da vítima, o Estado não é responsabilizado. Se a culpa foi concorrente entre o Estado e a vítima, aí eu vou repartir esse prejuízo entre as partes. O fato é, a responsabilidade integral do Estado, a teoria do risco integral, ela não prevalece no direito administrativo brasileiro, embora alguns autores entendam, em algumas situações, ser aplicável a teoria do risco integral, como é o caso de ataque terrorista, como é o caso de dano nuclear, e a banca do SESP ela encabeça essa ideia do risco integral nessas situações. Gustavo, depois que o Estado ele é responsabilizado objetivamente, independentemente de dolo ou culpa, eu tenho como cobrar esse prejuízo do agente público que efetivamente causou dano? Sim, através do que a gente chama de ação regressiva, ação de regresso. É o direito de regresso do Estado contra o servidor. E aí sim, nesse segundo momento, nessa segunda ação, eu tenho uma responsabilidade do tipo subjetivo do servidor, onde é necessária a comprovação de dolo ou culpa para que o servidor seja responsabilizado. Beleza? Então, feito esse pequeno lembrete, vamos ler os itens propostos. A partir da Constituição Federal de 1946, evoluímos da responsabilidade subjetiva do Estado para o objetivo. Perfeito. Sendo certo que, atualmente, o Estado pode ser responsabilizado por sua conduta lícita ou ilícita, por danos morais ou materiais. Perfeito, galera. A responsabilidade objetiva do Estado, abarcada pela Constituição de 88, ela trata justamente sobre isso. O Estado ele é responsabilizado por sua conduta lícita ou ilícita, por atos comissivos ou omissivos e vai ensejar um dano material ou moral para o Estado. Perfeito. Completinho. 42. Na teoria do risco integral, o Estado é obrigado a reparar todo e qualquer dano, independentemente da vítima ter participado ou concorrido para o evento danoso. Perfeito. Essa é a diferença entre o risco integral e o risco administrativo, que é o que prevalece hoje na Constituição de 88. Como eu disse para vocês, no risco administrativo eu posso excluir ou reduzir a responsabilidade do Estado. Exemplo, o particular avançou o sinal e bateu no carro da prefeitura que estava estacionado. É lógico, né? Faz sentido a administração indenizar esse cara? Claro que não, pô. Esse cara que tem que pagar o prejuízo para a administração. Isso é risco administrativo. Se fosse risco integral, o Estado seria integralmente responsabilizado. Ele ia arcar pelo seu prejuízo, coitado do Estado, e com o prejuízo do particular que bateu no seu carro. Beleza? Então, no risco integral, não importa se houve ou não participação da vítima, porque o Estado ele funciona como um segurador universal. Ele vai ser responsabilizado integralmente pelo dano. Beleza? 43. Vou sair da tela para você ler melhor a questão. A responsabilidade extracontratual, prevista constitucionalmente, destina-se a regular os serviços públicos, prestados exclusivamente pela administração direta ou pelas pessoas jurídicas de direito privado que integram a administração indireta. Galera, se você pegar a sua Constituição, lá no artigo 37, parágrafo 6º, ele fala que a responsabilidade é objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado, olha o detalhe, prestadoras de serviço público.
E aí, galera, ele não restringe essa segunda parte à administração indireta. Ué, como assim, Gustavo? Vamos lá. Eu posso ter uma empresa pública que presta serviço público. Então, ela vai ser abraçada pelo artigo 37, parágrafo 6º. Beleza. Mas eu posso ter também uma concessionária de serviço público. Repara, uma empresa de ônibus, prestadora de transporte público, é uma concessionária. Ela é Estado? Não, cuidado. Uma concessionária, uma permissionária de serviço público, elas são pessoas jurídicas de direito privado contratadas pelo Estado para executar aquele serviço. Mas elas não integram a estrutura orgânica do Estado. Elas não integram nem a estrutura da administração direta, nem a administração indireta. Elas são apenas contratadas pelo Estado. São particulares em colaboração com o Estado. São agentes delegados numa visão mais tradicional do professor Eli Lopes Meireles. Então, cuidado. Quando eu falo de pessoa jurídica de direito privado, na responsabilidade civil do Estado, ela tem que ser prestadora de serviço público, seja integrante da administração direta, indireta ou não. Desculpa. Uma concessionária, ela não integra o Estado, mas ela está enquadrada no 37, parágrafo 6º. Beleza? Então, cuidado com isso. Tranquilo. Então, item 43 é o único item falso aí dessa sequência inicial. Beleza. Vamos então agora evoluir. Artigo 40, questão 44. Sobre os poderes administrativos e o Estatuto do Servidor Público Federal, julgue os itens que se seguem. Caracteriza exercício do poder disciplinar pela administração pública, o fechamento de estabelecimento comercial por falta de higiene e a punição de empresa contratada pelo descumprimento de cláusula contratual. Galera, quando eu falo de poder disciplinar, esse poder disciplinar ele tem um viés interno e um viés externo. Como assim? O poder disciplinar, para quem não lembra, é o poder dado à administração pública de apurar uma infração e aplicar a respectiva punição. Então, quando eu falo internamente do chefe apurando uma infração do subordinado, eu tenho poder disciplinar. Então eu vou apurar a infração do meu subordinado e vou punir o camarada. Poder disciplinar, não há dúvida. Poder disciplinar com viés interno. Agora, quando o Estado aplica uma multa a uma contratada, então uma empresa de limpeza que não está prestando o serviço adequadamente no hospital público. Essa empresa ela vai ser multada. Essa empresa ela pode ter o seu direito de licitar suspenso. Ela pode ser até impedida do seu direito de licitar. Essa punição também é fruto do poder disciplinar. A característica do poder disciplinar é que a pessoa punida ela tem que ter algum vínculo, alguma relação jurídica com o Estado. Se eu falo do servidor, ele tem um vínculo seletista, um vínculo estatutário, mas existe uma relação jurídica. Se eu falo de uma empresa contratada, eu tenho um vínculo contratual com o Estado. Agora, quando eu falo do fechamento do estabelecimento comercial por falta de higiene, isso não é poder disciplinar. Isso é o famoso poder de polícia. Aquele poder onde o Estado, com base no seu poder de império, com base no seu poder coercitivo, ele vai limitar o interesse de um particular em prol da coletividade. Então, se o estabelecimento não está com uma limpeza adequada, isso afeta a coletividade. Então, o Estado vai lá, interfere. Ele pode fechar aquele estabelecimento, interditar o estabelecimento comercial. Só que isso não é poder disciplinar, isso é poder de polícia. O critério é a base territorial, não é a relação jurídica existente entre as partes. Beleza? Então, o erro desse primeiro item está nessa segunda situação. Quer dizer, nessa primeira situação. O fechamento do estabelecimento comercial por falta de higiene é poder de polícia. Beleza? Beleza. Então, o primeiro item ele está falso. O exercício do poder de polícia é caracterizado por atributos que não possuem natureza absoluta, tais como a discricionariedade, a coercibilidade e a autoexecutoriedade. Galera, atributos do poder de polícia são as características desse poder. São as peculiaridades do poder de polícia. E a gente aprende
que realmente o poder de polícia ele tem como atributos a discricionariedade, a coercibilidade e a autoexecutoriedade. Discricionariedade, porque eu tenho a liberdade de planejar. Eu vou planejar, eu vou analisar quem eu vou fiscalizar, quando eu vou fiscalizar, como que vai ser essa fiscalização. Olha a liberdade de atuação que eu tenho. Então ele é discricionário. O poder de polícia ele é coercitivo. Meu amigo, o seu estabelecimento comercial está imundo, fecha, baixa a porta. E eu digo mais, se você não fechar, eu vou chamar a autoridade policial para me ajudar. Ele é coercitivo, ele é impositivo. Eu não pergunto se você quer, eu mando você fazer. E ele também é autoexecutório. Uma das características dos atos de polícia é a autoexecutoriedade. Por quê? Eu mando independentemente de prévia análise do Poder Judiciário, independentemente de prévia manifestação do Poder Judiciário. Eu vou fechar o seu estabelecimento mesmo sem ter ordem judicial, porque eu tenho esse poder. Isso é o poder de polícia. Agora, é óbvio que depois, o dono do estabelecimento pode questionar a minha decisão na justiça? Pode. É por isso que quando a gente fala da autoexecutoriedade, é importante a gente frisar sem manifestação prévia do Poder Judiciário. Mas não exclui uma análise posterior do Poder Judiciário. Até aí, beleza? Tranquilo. Até aí, todo mundo sabe. O que muita gente não sabe é que esses atributos, eles aparecem como regra nos atos de polícia. Mas eles não são absolutos. Eles são relativos. Eles são relativizados. Existem atos de polícia que não são discricionários. Existem atos de polícia que não são coercitivos. E existem atos de polícia que não são autoexecutórios. Por exemplo, se você quiser abrir um estabelecimento comercial, você vai na prefeitura, vai pedir uma licença, um alvará para esse estabelecimento. Se você preencher todos os requisitos da lei, a administração ela não pode negar esse alvará. É ato vinculado. E isso é o quê? Poder de polícia. O Estado dizendo quem pode abrir e quem não pode abrir o estabelecimento comercial. Então, esse alvará é ato vinculado. Essa licença é ato vinculado. Não tem discricionariedade. É uma exceção. Outro exemplo. Coercibilidade. Quando você tira a carteira de motorista, que você faz várias provas, vários testes, prova prática, isso é o quê? Poder de polícia. Alguém te obriga a tirar a carteira de motorista? Não. Alguém te obriga a tirar porte de arma? Não. Mas são atos de polícia? São. Não são coercitivos, não têm coercitividade, mas são atos de polícia. E autoexecutório. Quando você avança o sinal que a prefeitura te manda uma multa, essa multa é um ato de polícia, é o resultado de um ato de polícia, e ela não é autoexecutória. Porque se você não pagar a multa, o Estado não pode invadir a sua casa e pegar o seu dinheiro. Não, ele vai ter que te cobrar na justiça. Repara, não é autoexecutório porque eu dependo do Poder Judiciário para executar essa cobrança. Então, galera, guarda isso. Os atributos do poder de polícia, eles não têm natureza absoluta, natureza relativa. Como regra, o ato de polícia ele é discricionário, coercitivo e autoexecutório. Mas é uma regra, existem exceções. Beleza? Então, item 45, verdadeiro. Nos termos da lei de normas de licitações e contratos administrativos, julgue os itens abaixo. Então, lei 8666. Beleza. Para a construção de um presídio federal orçado em 3 milhões, a modalidade de licitação adotada deverá ser a tomada de preços. Primeiro cuidado que você tem que ter é com a atualização de valores da Lei 8666. Né? Antigamente, quando se falava em obras e serviços de engenharia, eu tinha até 150 mil para convite, até 1,5 milhão para TP, tomada de preços, e acima de 1,5 milhão concorrência. Esses valores eles foram reajustados, salvo engano, em 2015, em 120%. Então agora é convite até 330 mil, tomada de preços até 3 milhões e 300 e concorrência para valores acima de 3 milhões e 300. Pô, Gustavo, então não precisa nem mais comentar a questão, tá certo, né? 3 milhões adotar a tomada de preços. Tá errado esse item. Gustavo, como assim que tá errado, pô? Você acabou de falar. Galera, eu tenho dentro da Lei 8666 a famosa regra do quem pode mais, pode menos.
A lei fala que onde couber convite, a administração pode optar pela tomada de preços ou pela concorrência. Onde couber tomada de preços, a administração pode optar pela concorrência. Então eu nunca posso botar numa frase afirmativa que deverá ser tomada de preço. Não, poderá. Porque se a administração quiser, ela faz a concorrência. Eu nunca vou poder dizer deverá ser convite. Não, é poderá ser convite. Porque onde cabe convite, a administração pode resolver fazer tomada de preços ou concorrência. Agora repara, se o presídio custasse 3 milhões e meio, obrigatoriamente era concorrência. Aí sim, deverá ser concorrência, nos termos da Lei 8666. Beleza? Então, item 46, falso, pegadinha tradicional. Não é deverá, é poderá. Se cabe TP, também cabe concorrência, é critério da administração. Vou sair da tela para a gente ler nosso último itemzinho e gabaritar nosso simulado. Dentre as modalidades de licitação previstas na referida legislação, destaca-se o pregão, utilizado para qualquer valor de contratação, visando a aquisição de bens e serviços comuns. Essa questão é aquela que você acaba no final xingando a minha pobre mãe. Galera, essa questão tem uma casca de banana. Quando a gente fala de pregão, é a modalidade licitatória mais nova, implementada pela Lei 10.520 de 2002. Realmente, o pregão ele é utilizado para qualquer valor de contrato. Não existe limitação. Eu posso utilizar pregão para licitação de R$10, pregão para licitação de 100 milhões de reais. Não há impedimento nenhum. A característica do pregão, a marca do pregão é o objeto. Pregão é sempre para aquisição, nunca para alienação, de bens e serviços comuns, que são aqueles bens que eu consigo descrever as características, especificar com facilidade e encontrar de maneira usual no mercado. Gustavo, então onde é que está a pegadinha? Aqui, ó, dentre as modalidades previstas na referida legislação. A referida legislação é a Lei 8666. E o pregão não está na Lei 8666. Ele está na Lei 10.520. Pô, cara, eu estava até gostando do simulado desse Gustavo. Só que, pô, essa pegadinha ele viajou, cara. Isso não vai cair nunca. Galera, banca do CESP faz essa pegadinha. Não só a banca do CESP, como também FGV já fez, FCC já fez. Por incrível que pareça, por mais de péssimo gosto que ela seja, ela aparece em prova. Então você tem que estar preparado. É melhor errar aqui do que errar na hora da prova. Com isso, esse item 47, nosso último item aí, ele está falso. Galera, então mais uma vez, meu Instagram está aí do lado, Prof. Luiz Gustavo com S, Luiz com S. Se quiser me seguir, quiser tirar alguma dúvida, quiser perguntar alguma sugestão, pode aparecer lá. Todo mundo é sempre muito bem-vindo lá no Instagram. E o simulado está difícil? Pô, Gustavo, estava difícil. A ideia do simulado é essa. Pegar simulado para acertar tudo é se enganar. Você tem que errar aqui para não errar na hora da sua prova. Eu duvido que você erre uma pegadinha dessa, igual a questão 47, se ela cair na sua prova. Você não erra mais. Simulado é para você simular uma prova mais difícil do que aquela que você vai encontrar. O simulado ele tem que ter essa característica. O simulado não é para você se enganar, é para você se preparar. Beleza? Falo isso que eu já sou concursado há 20 anos, sou do Tribunal de Contas, mas eu já sentei desse lado aí, ó, por muito tempo. Fiz muito simulado. Então o caminho é esse. Beleza? Galera, grande abraço. Sucesso na preparação de vocês e depois manda um retorno, não só pelo simulado, mas também como que foi a sua prova. Valeu? Grande abraço e até a próxima.